Meus amados irmãos, eu quero ler convosco um texto que está no livro de Neemias. Eu vou contar a experiência do porquê estar aqui hoje. Eu preguei 3 semanas seguidas fora. E eu pensei, este final de semana eu vou ficar no Copacabana e não vou sair do Copacabana. E então na sexta-feira eu depois do almoço eu costumo tirar um soninho. E eu acabei de deitar, não deu 10 minutos, uma voz dizia assim: você vai pregar. E eu disse: mas Senhor, quando eu vou pregar? Você vai pregar. E eu fiquei quieto. 3:30 da tarde toca o telefone, era o pastor Josias. Irmão Vilmar, a pedido do pastor Sérgio, estou entrando em contato contigo, para que você pregue no domingo à noite na sede. Pastor, eu vou ser sincero, vou repetir o que eu já havia dito. Eu preguei 3 semanas seguidas fora, eu não viria. Mas o Espírito Santo disse: você vai, aleluia. Deus é bom, é maravilhoso, Ele é real, Ele é verdadeiro. Se você abre o seu coração, aleluia, Ele tem espaço dentro da sua vida. E o mais interessante, quando aquela voz disse que eu deveria vir, já veio imediatamente o texto. E aqui durante as plenárias que houveram, conversava com o pastor Emílio, que foi a última palavra da palestra hoje pela manhã. Foi exatamente o texto que ele usou para encerrar as plenárias da ENCO EBD. Então quero ler convosco o livro de Neemias, capítulo 8. E vamos tentar trabalhar aqui algumas outras partes que o pastor Emílio não abordou, mas gostaria de ter o esboço do sermão, do estudo que ele ministrou aqui nessa manhã. Ainda vamos conversar para pegar aquela parte também. Então, Neemias 8, eu vou ler do 1 ao 3, e depois do 8 ao 14, diz assim: e chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e todos os sábios para ouvirem no 1º dia do 7º mês, aleluia. E leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e sábios. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Versículo 8 em diante. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o Tirzata ou governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. E disse-lhes mais: ide, e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviais porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo foi a comer e a beber, e a enviar porções, e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Um dia especial, um encontro especial
onde a nação de Israel, nesse dia especial consagrado, cada um deixou a sua casa, vieram de longas cidades, se organizaram para chegar a Jerusalém neste dia, porque muitos que vinham de longe demoravam dias, semanas, a sua viagem. Mas para que eles estivessem reunidos no primeiro dia do 7º mês, cada um começou a sua peregrinação num dia diferente. Cada um de nós que estamos aqui, aleluia, um dia vamos ter um grande encontro, xeremandrecas, onde todos nós também estaremos reunidos num lugar só. Alguns começariam a sua caminhada antes. Talvez entre nós já temos irmãos que começaram essa caminhada há longos anos atrás. Outros começaram há menos dias. Outros, quem sabe, começaram recentemente essa caminhada. São os novos convertidos. Aqueles que começaram a caminhada num tempo mais distante, para que todos estivéssemos ou estejamos reunidos naquele grande dia, já começaram num tempo passado. Eu não sei quanto tempo faz que você começou a caminhar para este grande encontro que vai haver, aleluia. Isso aqui foi só uma festa, um ensaio. Israel já havia perdido o seu reino, o reino do norte. 100 e poucos anos Judá foi cativo para a Babilônia. Ficaram lá 70 anos e retornaram. Nós também fomos feitos com uma glória determinada, com uma graça que foi estabelecida, mas nós a perdemos lá no jardim do Éden. Assim como Israel perdeu a sua graça, perdeu o seu poder e a sua força, através de Judá começou a reconstrução da nação de Israel. E a graça que havia se perdido, agora estabelecida por Cristo, aleluia, ela é oferecida a todas as pessoas, aleluia. Em Cristo começamos um novo tempo, uma nova história. O povo judeu, 70 anos passados, vai começar essa nova história, vai começar este novo tempo. Talvez esse novo tempo represente o tempo ou o dia em que você creu em Cristo, em que Ele transformou a sua vida e você começou uma nova jornada. Neemias está reunido com Esdras. Neemias é o governador, Esdras é o sacerdote e o homem de Deus, e estava unido igreja e governo para um grande evento. O evento do primeiro dia do 7º mês. Ele era um dia sonhado na nação de Israel, xeremandrecas, porque esse dia ele era um dia especial, determinado pela lei de Moisés em Deuteronômio capítulo 31. Deus havia dito para Moisés, de 7 em 7 anos, reúna o povo, aleluia, e que a palavra que Deus havia dado a Moisés, deveria ser lido numa praça pública. Mas de 7 em 7 anos, as reuniões no templo, elas haviam. Mas Israel perdeu as reuniões no templo quando foi para o cativeiro, porque o templo foi destruído. 70 anos depois retornaram. E por incrível que pareça, quando o povo judeu retorna, a primeira coisa que eles vão construir é o altar do sacrifício. Quando eles retornam de Babilônia, alguém pensa, mas não foi o templo que eles começaram a construção? Não, não foi o templo, foi o altar do sacrifício.
porque sem altar de sacrifício não há templo, aleluia. Quando olhávamos para o tabernáculo ou para o templo de Salomão, a primeira peça que víamos era o altar do sacrifício, aleluia. Todo resgate, toda a redenção, toda a adoração e louvor deve começar pelo altar do sacrifício, aleluia. Que sacrifícios você tem oferecido a Deus? Será que você diz, já faz tanto tempo que não ofereço um sacrifício? Quem sabe hoje é o tempo, quem sabe hoje é o dia. Mas o que eu posso dar para o meu Senhor nessa noite? O dinheiro você já ofertou, o que você tinha, Deus recebeu, mas Ele quer algo para além do meu dinheiro, algo além, xeremandrecas. Ele quer a minha vida ser resgatada, aleluia, porque nós fomos criados à sua imagem e semelhança lá naquele jardim, aleluia. Mas por causa do pecado nós perdemos aquela semelhança. E eu só consigo restaurar a semelhança que perdi pela primeira peça que enxergamos, que é o altar do sacrifício. Eu achava que era cristão, por 24 anos eu pensei que era cristão, até que um homem me apresentou Jesus. Eu falo muito dele. Esse homem me apresentou Jesus e naquele dia eu entendi, eu disse, Deus, então eu não conhecia, eu só sabia que Jesus existia. Saber que Jesus existe não salva ninguém. O mundo sabe que Jesus existe, mas eu preciso conhecê-lo. Eu conheci Jesus com 24 anos de idade, hoje estou com 62 anos, faz 38 anos que me apresentaram a primeira peça, o altar do sacrifício, aleluia. Não há culto, não há adoração, não há espaço sem sacrifício. Talvez muitas pessoas pensem em construir templos, mas templo sem altar de sacrifício não funciona. E aqui nesta igreja onde eu conheci Jesus, eu vejo o altar do sacrifício, onde pessoas, para além do seu dinheiro, da sua oferta, chegam ao ponto de dizer, Deus, eu não tenho mais nada para te dar, então eu vou te dar a minha vida, Senhor. Recebe a minha vida como sacrifício, recebe a minha vida como oferta. Irmãos, eu disse na plenária sábado à tarde aqui, eu digo no Copacabana, eu digo onde prego e onde passo, eu digo na EPOS, eu digo no SECOM, eu tenho desejo de partir e estar com Cristo para este grande dia de uma reunião universal, aleluia, onde todos os salvos estarão reunidos. Eu sonho com esse dia, eu peço por esse dia, e eu digo para Deus, Deus, eu tenho vontade de estar contigo nesse reino, nesse encontro, mas se tu ainda tens algum interesse em que eu fique, então tu me usa, Senhor. Se tu ainda tem algum interesse em que eu permaneça nesse mundo, que seja para produzir alguma coisa, fazer alguma coisa, enquanto dá tempo. Eu não sei quanto tempo mais eu tenho, mas eu devo gastá-lo com o meu Jesus. E esse é o grande motivo, prescrito, escrito e descrito nesse texto. Era uma reunião que deveria ser feita de 7 em 7 anos, segundo o livro de Deuteronômio capítulo 31.
E eu vejo os anos se passarem, e chegou o 7º ano. Era o dia que eles iam se reunir. A lei, a Torá, seria lida em praça pública. E os levitas, os levitas, eles representam você, professor da escola dominical. Os sacerdotes representam as autoridades eclesiásticas, por que não dizer assim? Porque nesse grande dia do 7º mês, o primeiro mês, o versículo 8 diz: e leram o livro na lei de Deus, declarando e explicando o sentido, faziam com que, lendo, entendessem. E os versículos anteriores que nós lemos diz que foi da alva até o meio-dia. Ela foi das 6 horas da manhã, a grosso modo falando, das 6 horas da manhã até o meio-dia. Hoje o encerramento dessa plenária da ENCO EBD era 11 horas por aí. Alguns já haviam até ido embora, compromissos, é claro. Mas 11 horas em diante o Senhor começou a derramar a sua glória nesse templo, aleluia. Sabe por quê? Porque todos vieram das suas casas, se reuniram e se organizaram num grande dia, aleluia. Um dia consagrado ao Senhor. Sabe essa história de dia consagrado? Eu contei lá no Bucarém, no culto de ação de graças da EBD. Para mim o domingo também é consagrado, sabe por quê? Porque eu gostava de dormir no domingo de manhã. Para mim o sagrado era dormir no domingo de manhã. E eu era novo convertido, tinha uma semana de fé. E aí alguém bateu a minha casa e eu fui atender, era 9 horas da manhã. E eu pensei, mas quem a esse horário, 9 horas da manhã, madrugada, está batendo na minha casa? Era o meu pastor, o irmão Gessé Lemos. Eu abri a cortina para ganhar tempo e perguntei: o que o senhor deseja? Eu vim lhe buscar para a escola dominical, porque o seu lugar é na escola bíblica dominical. O Senhor tem planos na sua vida. Eu estou aqui hoje, 38 anos depois, por causa da escola bíblica dominical, aleluia. Com 1 ano, já me colocaram para ministrar para adolescentes, 3 anos na congregação. Com 5 anos eu ministrava para professores da escola dominical no campo de Joinville. Com 5 anos entrei no Instituto Bíblico, onde ministrei 10 anos a matéria de geografia bíblica. Mas sabe como isso tudo começou? Numa escola bíblica dominical. Chegou o domingo seguinte, ou melhor, sábado à noite, a minha esposa pergunta: nós vamos na escola dominical? Eu digo, mas claro que nós vamos, se nós não formos o homem vai bater de novo aí. Então nós vamos. Nunca mais deixei de frequentar a escola dominical. 38 anos aluno da escola dominical. Sabe o que aconteceu num domingo? Depois de 5 anos de fé, numa reunião gloriosa como essa, eu recebi o batismo no Espírito Santo. Numa reunião da escola bíblica dominical. Aleluia. Como eu amo esse dia. E um dia eu disse para o Senhor: Senhor, tu sabes que o domingo para mim era o mais sagrado. Então eu vou consagrar ele, eu vou dar ele para ti. Porque a partir de hoje, todo domingo, eu quero estar na tua casa e me apresentar, Senhor, para estar ali junto com os meus irmãos, te adorando e aprendendo a tua palavra. Naquele domingo eu dei o meu especial. Eu não sei se todos que estão aqui são alunos da escola dominical. E eu não sei se você ainda tem o seu domingo como algo especial para você. O domingo não é algo especial para você. O domingo é um dia especial do Senhor. O dia é dele, consagrado para ele. Talvez nessa noite, quando eu perguntar alguma coisa, se você tem algo para oferecer a Jesus nessa noite,
Se você ainda não é aluno da escola dominical, você pode dizer então: Senhor, eu vou dar o meu especial para ti hoje. Eu vou começar a vir na escola dominical domingo de manhã, e o Senhor vai ministrar ao teu coração, aleluia, quando você estiver aqui reunido, e abrir o teu coração, aleluia, de toda a tua vontade. Jesus não arromba portas. Eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrires a porta, entrarei nele, farei nele morada, cearei com ele e ele comigo. Era o 7º mês e o primeiro dia, todos assentados, eram centenas, milhares de pessoas na porta das águas. A porta das águas fica a sudeste de Jerusalém, próximo hoje onde ainda está o acesso ao antigo túnel de Ezequias. Aquele antigo túnel de Ezequias, nos dias do rei Ezequias, Jerusalém seria atacada pelos assírios. E Deus deu uma ideia para Ezequias. A fonte de Gion ficava do lado de fora, a fonte das águas principais de Jerusalém. E então, por certo, Deus falou com o rei Ezequias, que era um bom rei, para desviar a fonte de água que ficava do lado de fora da muralha, porque se os assírios atacassem, eles beberiam as águas e Jerusalém dentro ficaria sem as águas. Então ele começou um trabalho de perfuração em rocha sólida, e não haviam máquinas, eram talhadeiras de ferro, trabalhadas com martelo. O túnel é estreito, uns 80 centímetros de largura por 2 metros de altura, e ele tem quase 500 metros de comprimento. Não daria tempo de começar o túnel pelo lado de fora e chegar do lado de dentro antes do ataque. E então o rei Ezequias disse: vamos abrir 2 frentes de trabalho, uma do lado de fora e uma do lado de dentro. Mas eu não sei como, se você olhar o desenho do túnel de Ezequias, ele não sai de um ponto do lado de fora da muralha, reto para o ponto interno, que seria o tanque de Siloé. Deveria desaguar e deságua no tanque de Siloé. Mas eu não sei por que cargas d'água, durante a construção do túnel, eles acabaram fazendo tipo uma minhoca. Tanto os que vinham de fora, como os que começaram a construção por dentro. E milagrosamente eles se encontraram, depois de cada um cavar os seus quase 250 metros. Eu pergunto, como é que eles foram guiados debaixo de rocha sólida, sem GPS, sem internet, para juntarem-se perfeitamente? Existe o marco lá no túnel de Ezequias, onde as 2 frentes se encontraram, e não há desvio de 10 centímetros a mais ou a menos. Eles fizeram se encontrar perfeitamente, lá está o marco, e eles se reuniam próximo à porta das águas, onde esta grande coisa, essa coisa gloriosa, Deus havia feito dezenas de anos antes. Se perguntássemos a cada um dos irmãos quantas coisas gloriosas Deus já fez na vida de cada um dos irmãos, eu especialmente já deveria ter morrido pelo menos 3 vezes, mas por 3 vezes, de maneira miraculosa, Deus poupou a minha vida, e não me levou, e ainda estou aqui, e sei que preciso produzir, irmãos, não há idade. Sabe, até um tempo atrás eu pensava, eu já estou ficando com cabelos brancos, estou passando com 60, daqui a pouco eu me aposento no ministério também e passo o bordão para outro. Eu estou até de olho em alguns discípulos para passar a capa. Mas aí eu vou ler a Bíblia em Daniel. Daniel já está no reino medo-persa. Ele foi para lá no começo do reino babilônico. O reino babilônico caiu, então 70 anos se passaram. Daniel teria ido com 16, mais ou menos na cronologia. 16 mais 70, ele já tem 86.
Mas o reino babilônico já caiu, já é o Medo-Persa. Daniel tem pelo menos 90 anos de idade, e o Senhor fala com ele e usa ele, e ele é produtivo para o povo de Deus. Não há limite, não há tempo para você ser usado. Talvez você pense, não, mas eu aceitei Jesus agora com 60 ou 70 anos. Gaste os últimos anos em algo produtivo para te levar para a glória nesta grande reunião que haverá. Alguns já começaram antes, outros depois e outros recentemente. Lá cada um saiu da sua casa num grande dia para se encontrar neste primeiro dia do 7º mês. Mas por que ele era o 7º mês? Nós entendemos que esse 7º mês aqui descrito no capítulo 8, verso 1, o mês de Tisri, na realidade ele era o primeiro. Mas houve uma mudança no calendário de Israel. E Israel tem 2 calendários, um civil e um religioso. Quando Israel sai do Egito, era o primeiro mês civil, Tisri. E aí em Êxodo capítulo 12, Deus chama Moisés, faz uma reunião com o povo e diz: este vos será o primeiro dos meses. Você pode abrir a Bíblia, Êxodo capítulo 12, o dia em que amanheceu, os primogênitos foram mortos. Este vos será o primeiro mês do ano. Porque Deus está dizendo para Moisés, se ele já era o primeiro, então se ele já era o primeiro, não precisava dizer, este vos será. Quando ele diz este vos será, é porque ele não era. Então o mês de Tisri era o primeiro, mas só que agora eles estão saindo no Egito, era o mês de Nisan ou Abibe, é quando foi instituído a Páscoa, é quando o sangue daquele cordeiro foi passado na porta. Um novo tempo vai começar para Israel, por causa do sangue do cordeiro. Centenas de anos se passaram, João Batista está no Jordão, e ele vê Jesus chegando, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Israel teve um calendário transformado, lá em 1350, 1400 antes de Cristo. Um novo calendário. O primeiro pulou para 7º, e o que era o 7º pulou para o primeiro. Avançou 6 casas, o que estava lá em 6º veio para trás, né? Então essa mudança aí, onde queremos chegar? Israel ainda hoje tem 2 calendários, um civil e um religioso. Um civil e um religioso. O religioso começou com a saída do Egito, onde o sangue do cordeiro, que representava Cristo, trouxe uma nova mudança para a nação de Israel. Eu tenho 2 calendários na minha vida. Eu tenho o calendário civil do Vilmar com 62. Mas eu tenho o meu calendário religioso, que tem só 38 anos. Porque foi o dia em que eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Uma nova vida começou. Um novo tempo começou. Porque o altar de sacrifício, a primeira coisa a ser construída, quando retornaram do cativeiro, não foi o templo. Alguns estavam interessados até em primeiro fazer as suas casas, mas os profetas Ageu e Zacarias disseram: vocês estão errados. Pode ir procurar lá no livro de Ageu e Zacarias. Vocês estão muito preocupados com as suas casas e estão esquecendo o templo do Senhor. E quando eles começam a construir o templo, não é o templo ou o fundamento das pedras para o templo, é o altar do sacrifício, aleluia. Tudo começa com o sacrifício. Jesus mudou o meu calendário e agora eu tenho, esse é o problema.
Falamos aqui na aula que ministramos sobre espiritualidade. O velho homem deveria ter morrido. Aquele lá, quando com 24 anos eu aceitei Jesus. Na teoria, na Bíblia, ele deveria ter morrido. Mas Paulo vai escrever e dizer que nós agora caminhamos para um novo alvo, um novo tempo, mas as coisas carnais nos atrapalham. O velho homem, Paulo fala, a velha natureza ainda está em nós. E ainda comentei nas palestras aqui de sábado, até Martinho Lutero, grande reformador religioso da sua época, 1500, ele mesmo, numa frase célebre, ele diz: pensei que o velho homem havia morrido nas águas do batismo, mas descobri que o miserável sabia nadar. Hoje preciso matá-lo todos os dias, aleluia. Todos os meus dias é uma guerra, porque o velho homem, o crachá antigo, ele ainda quer aparecer, o crachá antigo. Ele está aí dentro de você. Para falar a verdade, com toda a humildade eu digo isso. Eu já peguei o velho crachá e já joguei fora não sei quantas vezes. Quando eu vou olhar, ele está lá dentro de novo. Um novo tempo, uma nova vida, uma nova identidade, aleluia. Onde um povo tem o prazer de ir à casa do Senhor e se reunir, porque tem um altar de sacrifícios. Digo nas minhas palavras, algumas vezes acontece. Hoje eu não queria ir no culto, mas sou obrigado aí porque é o último dia para dar o dízimo. Eu preciso dar um recado para o fulano. Então você não viria adorar? Você vem só para dar o dízimo? Essa adoração ficou vazia. Você tem que entender que quando você sai da sua casa, o motivo de você sair da sua casa é o altar de sacrifício, aleluia. Onde Cristo representado morreu por todos os meus pecados e disse para mim: Vilmar, hoje começa um novo tempo. Era o 7º mês. E eles sabiam que nesse 7º mês era um dia de encontro consagrado, festivo. E todos saíram da sua cidade, uns mais distantes, outros mais pertos. Como eu disse, quem sabe uns começaram antes a jornada, o caminho para chegar no dia 1º, e outros começaram depois. Temos irmãos aqui, quem sabe com mais de 50 anos de fé, irmãos com 40, com 30, com 20, com 10, quem sabe irmãos aqui que aceitaram Jesus faz 1 mês, 2 anos, 3 anos, 5 anos, mas estamos caminhando todos para a mesma reunião celestial, aleluia. Um dia consagrado, um dia festivo. A Bíblia fala, foi falado também nas reuniões aqui sobre o reino de Deus. A pergunta era: o reino de Deus para nós é físico ou ele é espiritual? Na realidade, se vemos o reino de Deus muito distante, só quando chegarmos na glória, estamos errados, porque Jesus diz: na realidade o reino de Deus já está entre vós. Quando nós, com boas atitudes, que foi o tema da palestra, atitude, vemos alguém necessitado e ajudamos. Eu sempre digo nas minhas aulas, a Bíblia, ela é regada de 2 sentimentos, ou melhor, de 2 pontos importantes. Um é sentimento, e o outro é atitude. Muitas vezes, em muitos lugares, milhares de lugares, o Evangelho é pregado. A pessoa pode estar aí no banco dizendo: é verdade, só existe um sacrifício, Cristo, só existe um reino, o reino de Deus. E ele vai dizendo, o pregador vai falando, ele diz: é verdade, apresentamos Jesus como o único e suficiente Salvador, ele diz: é verdade. Aí fazemos a pergunta: quem quer aceitar Jesus? Aí vem a atitude. Aí a atitude, eu não fui para frente no primeiro culto, não fui,
porque eu não entendia bem esse negócio de aceitar Jesus. O que é aceitar Jesus? E eu precisei de mais 1, 2, 3 semanas para entender o processo do que era aceitar a Jesus. Talvez nessa grande reunião, alguns não tinham ainda grandes experiências com Deus, mas a glória do Senhor desceu nesta reunião aqui, e eles começaram a chorar e a se alegrar, aleluia, porque Deus os havia visitado naquela reunião. Como é bom estar no templo, em casa, né? No templo ou em casa. Pastor Emílio dizia, ele preparava o seu texto em casa para esta fala, colocava o cotovelo, as mãos sobre a escrivaninha no computador e começava a chorar. A irmã Valda passava, querido, o que foi aí? Ele não conseguia nem falar, ele só apontava o dedo para o texto. Deus estava falando com ele quando ele lia a Escritura. Nesta quinta-feira que passou, estávamos na sala do SECOM, e sempre nos alegramos naquela sala, e estávamos falando de uma tenda especial. Aqui está em Êxodo 33:7, uma tenda particular que Moisés tinha para ele. Ali em Êxodo 33:7 está como tenda da congregação, mas aquela não era o tabernáculo, porque naquele texto o tabernáculo ainda não estava construído, era só projeto que Deus havia dado para Moisés, de Êxodo capítulo 23 até aquele ponto. A construção das peças vai começar no 34, 35, 36 depois, mas Moisés já tinha uma tenda de encontro. Essa tenda de encontro, diz a Bíblia em Êxodo 33:7, era fora do arraial. A do tabernáculo era dentro do arraial, no meio. Vocês entenderam? São 2 tendas. E cada vez que tinha um problema, Moisés precisava buscar a Deus. Ele saía da sua tenda de habitação ou do meio do povo e ia em direção àquela tenda. E o povo todo olhava e sabia, Moisés vai conversar com o Senhor, aleluia. E sabe o que acontecia, diz Êxodo 33:7, Moisés ficava lá, conversava com o Senhor. Quando ele vinha que nem uma lâmpada fluorescente, neon, brilhando, porque Deus, eles, está registrado, eles viam a nuvem do Senhor, quando descia sobre aquele lugar que Ele consagrou, aleluia. Tudo começa com um altar, sacrifício. Sobre esse lugar pode vir um templo, mas você precisa de um lugar consagrado. Era o 7º mês, mas ele era o primeiro. Tenho ainda 5 minutos, quero explorar mais uma festa nesse texto. Esse texto do capítulo 8 tem 3 festas religiosas. A do primeiro dia, esse era o primeiro dia do 7º mês. Sabe que dia era o primeiro do 7º mês? Por isso ele era o mais importante. Até que veio a saída do Egito, ele pulou para outro. Mais importante agora é o sangue do cordeiro. E esse 7º mês, quando era o primeiro, logicamente ele era a passagem do ano. Então a passagem do ano, que em hebraico chamamos Rosh Hashanah. Rosh quer dizer cabeça, Hashanah de ano. Então o mês de Tisri, ou no mês de Tisri, se comemorava a festa de Rosh Hashanah. Era a passagem de ano. Para você entender que esse era o primeiro mês, ninguém comemora a passagem de ano no 7º. Onde é que se comemora a passagem de ano? No último dia do último mês, para o primeiro dia do mês seguinte, que é o novo ano. Então Tisri, o dia 1º, era o primeiro dia do novo ano, mas pulou para 7º, porque a prioridade agora é o sangue do cordeiro. Você tem um calendário velho, civil, mas a prioridade é o teu calendário com o cordeiro. O teu calendário agora, ele depende do teu encontro com Cristo, aleluia. E consagre um dia para o Senhor. Bom se fosse o domingo pela manhã, na escola bíblica dominical. Eu dei o meu melhor.
Qual era o meu melhor na época? Era o domingo de manhã. E eu dei o domingo de manhã para o Senhor. E o Senhor começou a fazer grandes coisas no primeiro dia que eu dei para o Senhor. Nós temos 24 horas para respirar e viver. Quanto tempo dessas 24 horas dedicamos ao Cordeiro? Você pode trabalhar, ter suas funções, mas não quer dizer que você está no trabalho e não possa lembrar do Senhor. Deus falou para Moisés: ata na tua mão e na tua testa a palavra. Quando você olhar a mão, você vai lembrar da palavra. Na testa ele não via, mas quando ele via outro com aquela caixinha na testa, aí a palavra, sabe, era uma coisa para chamar a atenção das pessoas. Tem gente que acorda, só vai lembrar de Jesus quando já está andando no trânsito, quando já está no trabalho, ou quando a coisa apertou. Não, consagre um dia ao Senhor. Consagre, posso melhorar o texto? Consagre todos os dias ao Senhor. E abra os teus olhos. Comece a treinar a sua mente, o seu coração. Alunos meus de EPOS e SECOM, sabem do que eu estou falando. Você precisa abrir os olhos pela manhã. E a primeira coisa que deve vir à sua mente é Jesus. E o seu primeiro pensamento deve ser Jesus, a sua primeira palavra deve ser Jesus. E que sua última palavra no dia e o seu último pensamento seja Jesus. Mas nesse meio tempo você vai para o trabalho, você está com Jesus o tempo todo. Consagre. Eu fico pensando, eles ficaram 7 anos sem esse encontro. Nós da Inco EBD ficamos 2 anos. Era para ser em 2020. Mas aí já estava 2 anos passados, né? Então estamos 4 anos sem Inco EBD. E como disse o pastor, as nossas plenárias aqui passaram de mais de 1.000 inscritos, quase 1.100 inscritos. E ainda alguns trouxeram suas esposas que não estavam inscritos. Tínhamos aí pelo menos umas 1.000, na minha conta, entendendo, daqueles que foram junto, né, casal, umas 1.400, 1.500 pessoas envolvidas nesse grande encontro. Dê o seu melhor para Jesus. E a segunda festa nesse mês de Tisri, que era o primeiro do ano, era no dia 10, e é o meu último assunto. No dia 10 era a festa de Yom Kippur, o dia do perdão nacional. Se você olha o livro de Levítico, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, existem todos os tipos de sacrifícios possíveis que eram realizados no tabernáculo, depois para o templo. Mas ainda ficou aquela ideia, será que todos que pecam fazem seus sacrifícios? Então nós vamos fazer um sacrifício no ano, para que porventura aquele que não sacrificou nada, ele possa ter a oportunidade do perdão também. Talvez aquele que não tinha o dinheiro para um cordeiro, e não tinha o dinheiro nem para 2 aves, porque era pobre, miserável. Então o governo e a igreja fazia um dia nacional de perdão, era o dia de Yom Kippur, era no dia 10. Do dia 1 ao dia 9 era a reflexão. Porque no dia 10, sabe o que ia acontecer? O seu nome seria escrito de novo no livro da vida. Essa é a história do livro da vida para nós cristãos. Ela começa lá atrás como sombra no Antigo Testamento. Só que lá atrás, como a oferta, o sacrifício do cordeiro ainda não era plena, fazia seu sacrifício uma vez por ano. O sumo sacerdote entrava no Santo do Santo com o sangue daquele cordeiro no sacrifício anual. Primeiro fazia um sacrifício por ele, mas no ano seguinte, mais um cordeiro. E no outro ano, mais um cordeiro. Ei, agora eu peco, você peca, não precisa sair com o cordeirinho. Era humilhante.
Camarada saía de uma cidade com um carneirinho, amarradinho. Vai para onde? Vou para Jerusalém. Pecou, o camarada pecou, ele está indo com... Ei, de uma vez só, Jesus te tirou da humilhação e me lavou e te lavou de todos os pecados, aleluia. Um sacrifício único que me faz acordar todos os dias pela manhã e fazer lembrar que a primeira coisa que eu devo pensar e ver é o altar do sacrifício, aleluia. E eles foram a Jerusalém nesse dia, porque 90 anos atrás, Neemias aparece na história 90 anos depois do retorno babilônico. O altar já estava lá, o templo já estava lá, mas todos sabiam que a primeira coisa, a coisa mais importante é o altar do sacrifício. E quando você não comparece no altar, Jesus sente a tua falta. Ele se agrada no teu sacrifício. Você, Xeremandre Carras, você não precisa mais matar cordeiro, dizer que vai andar 100 quilômetros a pé de bicicleta. Você não precisa mais fazer esse tipo de sacrifício tolo, isso passou. Ah, Senhor, se tu me abençoar, eu vou fazer isso e aquilo. Ei, esquece. Ele já pagou tudo por você. E sabe o que Ele espera de você? Que no dia dessa festa consagrada, Ele encontre você na festa. Eu fico pensando nas reuniões de pastores, as reuniões de obreiros, onde cada pastor setorial recebeu o aviso, vai ter a reunião de obreiros, e ele diz para todos os obreiros da congregação, vai ser reunião. O setorial está lá na reunião, ele está assim, só de olho para ver quais são os obreiros da congregação dele foram na reunião. É ou não é? É ou não é? Haviam 3 festas importantes em Jerusalém. Cada rabino da sua sinagoga, na sua cidade, ficava de olho nos seus membros e irmãos. Ei, Jesus está de olho se você vem ou se você não vem. E quando você não aparece, Ele fica triste. Mas hoje você veio. Aqui fazia 7 anos que eles não vinham mais para ouvir a leitura, se alegrar e chorar. Você se alegrou nessa noite? Vamos estar orando então? Nosso Deus, nosso Pai, te louvamos. Te agradecemos, Senhor, por estar aqui nesta noite, nesta reunião. Um dia festivo, Senhor, onde Tu mostraste ao Teu povo no Antigo Testamento que era um dia especial de encontro. E a cada dia nas nossas reuniões é um dia especial. Senhor, abençoa cada servo Teu, que talvez hoje com poucas forças veio à Tua casa, mas venceu, conseguiu. Mas eu quero Te pedir para abençoar aquele que não teve força. Visita ele, Senhor, agrega, e que ele não perca a próxima festividade, Senhor, o próximo encontro. Abençoa as famílias, Senhor, cada um de nós, porque, Xeremandre Cas, nós somos dependentes de Ti, da Tua graça e do Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Pai, por tudo. Assim eu Te agradeço em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.